as pessoas utilizam todos os tipos de documentos, ou devem utilizar todos os tipos de documentos. Então você tem aí, por exemplo, certidões de eventos de vida, como eu chamo, que são as famosas certidões de nascimento, certidões de casamento, certidões de óbito, né? São os registros civis. É bem legal utilizar esses documentos porque eles são importantes. E você precisa saber que existem registros eclesiásticos, existem outros tipos de registros que podem, de repente, destravar a falta de informação num tipo de fonte, como por exemplo registros escolares. Eu gosto muito, eu já fiz uma pesquisa aqui na região de Campinas em cima de registros escolares e é bem legal porque dependendo da época, ele também tem informações de onde aquela família veio, se ela não é daquela cidade. Por exemplo, o menino ou a menina vem transferido, né, e vai estudar naquele colégio, e eles trazem uma declaração da outra cidade, do outro colégio que ele estudou. Né? Isso fica nos registros e é bem legal. Né? Então, registros escolares é bem legal para você pesquisar. Entrada de imigrantes, muita coisa de entrada de imigrantes, não tudo está disponível na internet ou acessível através da internet. Né? Ou seja, você através do site do Museu da Imigração, alguns sites você consegue solicitar esse serviço, solicitar essa certidão, né, esse documento de entrada. Então, registros de cemitérios e lápides também já aconteceu comigo, do registro do cemitério, por exemplo, ter se perdido, né? Tá aí uma alternativa, né? Também cemitérios. Por quê? Porque o registro pode ter sido perdido, mas quem sabe a lápide esteja lá, né? Então, em alguns casos, isso não é uma tarefa muito difícil, porque, por exemplo, existem muitos cemitérios, principalmente no interior, que eles são muito pequenos. E vale tudo quando você chega nesse extremo, porque se o registro de cemitério, por exemplo, foi perdido por qualquer motivo, ou extraviou, queimou, pegou fogo, jogaram fora, isso infelizmente acontece às vezes, né? Você tem ainda a possibilidade de dar uma olhada nas lápides. Eu me lembro que eu fui com a minha mãe na cidade de Amparo, que fica aqui na região de Campinas, e nós fomos visitar o cemitério da cidade. E nós rodamos todas as lápides ali, né? Para ver se eventualmente não tinha alguém da família que estava enterrado ali, fora aqueles que nós já sabíamos. Poxa, Rodrigo, mas eu vou andar todas as ruas. É o trabalho da pesquisa. Quando chega nesse nível, você precisa estar disposto a pagar o preço. Agora, eu relembro e friso aqui que cemitérios de cidades do interior não costumam ser muito grandes. Tá? É óbvio que você pega estados mais populosos, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados, né, os cemitérios têm a tendência mesmo de serem grandes. Mas você não precisa começar essa tarefa hoje e acabar hoje. Mas é uma tarefa que precisa ser feita muitas vezes, que vai destravar, vai te trazer mais informações aí. Tá bom? Registros de estrangeiros que você encontra aí nos arquivos públicos dos estados, registros de militares, censos, os registros eclesiásticos que eu já mencionei, se o seu antepassado é católico ou se ele foi luterano, enfim, você procura nos arquivos da igreja especificamente falando, pedidos de naturalização. Inclusive o Family Search fez um trabalho, ou está fazendo um trabalho muito, muito, muito importante. Eu não sei se tudo está online ou se tem alguma coisa online já, mas relacionado a pedidos de naturalização, documentos de estrangeiros, a RNE, se eu não me engano, que seria, a grosso modo, o RG do estrangeiro aqui no Brasil, vai, só para a gente entender. Isso é muito legal. E normalmente isso fica aqui em São Paulo, fica no Arquivo Público do Estado. Então você nunca deve limitar a sua pesquisa a 2, 3 tipos de fonte. Você perde informações. Né? Talvez a data correta, alguma correção de informação que foi registrada num outro documento, você vai encontrar essa correção num outro documento que está em outro tipo de registro. Então isso é muito importante e você não deve negligenciar isso daí, tá bom? E também os pouco conhecidos livros talões de registro civil. Os livros talões, eu posso estar errando aqui as datas, mas se eu não me engano, surgiram aí com uma lei, um decreto, acho que 1929, alguma coisa assim, e foi acabar em 1975 ou 79, mais ou menos esse período aí. Você deve diversificar a sua pesquisa. Utilize todos os tipos de documento. Não centraliza a sua pesquisa apenas em 2, 3 tipos de documento.
abra sua mente. Aonde será que eu posso encontrar outras informações? É óbvio que algumas dessas fontes aí são menos acessíveis que outras, tá bom? Mas não é impossível você acessar esses 10 itens que eu coloquei para vocês aí. Por exemplo, esses dias eu estava falando com o pessoal aqui da região também, dando um treinamento específico para algumas pessoas, e não havia nenhum tipo de informação do pai de uma pessoa. Ela foi encontrar essa informação que ela precisava num registro militar, né, numa época em que as pessoas acabavam dando informações de forma verbal para tirar para se alistarem. Então virou uma salada. Então olha só, ela procurou a certidão de nascimento e não encontrou, ela procurou em outros lugares as informações que ela queria, ela não encontrou também, e foi encontrar onde? Registro militar. E aí daquele registro que foi feito verbalmente, tá, sem a apresentação de documento, isso acontecia numa determinada época, ela ficou sabendo que o pai dela, que ela não conheceu, veio da Bahia, né? Então, ou seja, do nada ela já sabia o estado da onde veio o pai dela. Com um pouco mais de tempo, né, ela ficou sabendo que ele era de uma região, de uma cidadezinha perto de Salvador, eu esqueci o nome, tá? Olha só, né? Mas isso demorou um tempo. Ela teve que buscar, teve que encontrar opções. É assim que funciona. E é um registro que é pouco pesquisado no Brasil, né, por muitas pessoas, registros militares. Então ela teve que ir lá na cidade onde o pai dela morreu, não estava lá o registro, teve que ir em outro lugar, e aí ela acabou encontrando.